Desde que me lembro, posso ver coisas que a maioria não consegue, assim como minha mãe e minhas irmãs. Eu gosto de magia, do paranormal e de ler ou conversar sobre temas menos comuns. Tenho muitas histórias para contar, coisas que me aconteceram ao longo dos anos, que vi ou ouvi. Então hoje irei contar uma delas. Tudo começa quando nos mudamos para uma casa muito grande, que havia pertencido ao pai de uma ex-amiga. Não sei por que a venderam ou quanto tempo ficou vazia, mas naquela época, a casa era muito diferente de como é agora. Toda a área que antes tinha grama agora era puro cimento, sem nada verde. O meu quarto em particular tinha um armário enorme, onde caberiam várias pessoas em pé. Também tinha grandes janelas com cortinas brancas que nunca deixavam o quarto completamente escuro. Por essas janelas qualquer pessoa poderia entrar e sair sem problemas. Parece pretensioso, como se fosse uma mansão, mas nada disso. Era apenas uma casa bem construída, mas nada luxuosa. Menciono esses detalhes porque são importantes para entender o que estou prestes a narrar. Desde a primeira noite começaram a ouvir-se ruídos. Moviam, puxavam ou derrubavam coisas, mas isso não era novidade para nenhuma de nós. Minha mãe, minha irmã, 2 das minhas sobrinhas e eu. Já tínhamos vivido situações semelhantes. No entanto, com o tempo as coisas foram piorando. Começamos a ouvir choros, vozes, gemidos. No início pensei que só eu os ouvia ou que havia sonhado. Até que um dia, durante o café da manhã, minha mãe comentou que havia sonhado ou visto. Ela não sabia ao certo, mas tinha certeza de que era um homem muito pequeno, talvez com cerca de 60 centímetros, que estava parado ao lado de sua cama. Ela disse que quando o viu, ele apontou para a sua testa e sussurrou: "Você vai morrer." Minha mãe conta que naquele momento começou a sentir uma dor muito forte na cabeça. Naquela manhã, ela acordou com o lado esquerdo do corpo e do rosto particularmente inchados, algo que acontece com ela desde que sofreu um AVC anos atrás. A partir daquele dia, não houve uma noite em que algo estranho não acontecesse. Minha irmã constantemente acordava com arranhões. Uma das minhas sobrinhas gritava no meio da noite, e à noite se viam sombras em uma pequena varanda que era compartilhada entre o meu quarto e o da minha irmã. As sombras pareciam caminhar de um lado para o outro, até que, de repente, simplesmente desapareciam. Sempre estavam do lado de fora do quarto, até que uma madrugada algo me acordou. Lembram-se daquele armário enorme que mencionei? Pois bem, aquele armário sempre precisava estar fechado. Por alguma razão, me dava medo deixá-lo aberto, especialmente à noite. Podem me chamar de doida, mas eu realmente não conseguia dormir se alguma das portas ficasse aberta. Levantava-me e fechava se fosse necessário. Naquela madrugada, por algum motivo, abri os olhos de repente enquanto dormia. Vi com toda a clareza do mundo que as cortinas brancas das grandes janelas estavam se movendo. A primeira coisa que pensei foi que talvez tivesse deixado uma das janelas abertas, algo que costumava fazer quando fazia muito calor, e que talvez alguém havia entrado. Meu primeiro instinto foi virar-me em direção ao armário, e havia alguém dentro dele. Um homem alto, com chapéu de vaqueiro e os braços ao longo do corpo. Senti que minha alma deixou o plano terreno. Um dos meus maiores medos é que alguém entre em minha casa. Morro de medo só de pensar nisso. Assim que me levantei para acender a luz, aquilo desapareceu. Procurei dentro do armário, quase chorando de medo, mas obviamente não havia nada. Fechei as portas e não consegui dormir a noite toda. Fiquei com a luz acesa olhando para o teto. No dia seguinte contei à minha mãe e ela disse que talvez tivesse sido um pesadelo, porque às vezes me ouvia gemer durante a madrugada e entrava no meu quarto para me acalmar. O tempo foi passando e começamos a receber comentários irritados dos vizinhos, porque, segundo eles, uma mulher aparecia no limite do muro à noite.
Isso era impossível. Minha mãe tem apenas cerca de 1,50 m, e eles descreviam uma mulher que facilmente ultrapassava o muro. Além disso, de repente, uns balanços que havia no quintal começavam a se mover sozinhos, mesmo que não houvesse vento ou alguém por perto. E como se não bastasse, minha sobrinha mais nova, que tinha cerca de 3 anos, nos dizia que havia um menino. Mais tarde, minha mãe também viu esse menino, e inclusive diz que ele chegou a puxar suas roupas. Era uma criança com cerca de 4 ou 5 anos, com cabelo liso e preto. Minha mãe dizia que ele parecia muito pálido e que sempre se escondia no banheiro do andar de baixo. Não sei quão verdadeiro é o que vou contar a seguir, mas em algum momento nos disseram que aquela casa havia sido usada para esconder corpos de pessoas sequestradas. Repito, não sei quão verdadeiro isso é. Até certo ponto nos acostumamos a conviver com essas coisas, com essas energias. Conseguíamos dormir mais ou menos, mas estávamos sempre irritadas. Minha mãe e minha irmã passavam o tempo todo brigando, dizendo coisas horríveis uma para a outra por motivos insignificantes. Por isso eu tentava ficar fora de casa o dia inteiro. Não gostava de ouvir as brigas e os gritos. Nas quintas-feiras eu costumava sair com Ana e Júlia, 2 irmãs com quem eu tinha uma amizade muito próxima. Quase sempre íamos ao mesmo bar, bebíamos umas cervejas, jogávamos sinuca e conversávamos. Depois elas me levavam para casa, já que Ana ainda morava com os pais e não tinha permissão para chegar depois das 9 ou 10 da noite. Raramente ela podia ficar fora até depois da meia-noite. E naquela quinta-feira não foi diferente. Saímos e por volta das 10 eu já estava em casa. Jantei, fiz minha rotina noturna habitual e à meia-noite já estava deitada. Eu sempre deixava meu celular conectado ao carregador ao meu lado. Não é a coisa mais inteligente, mas o deixava por perto caso precisasse. Suponho que a paranoia começou a se manifestar. Naquela noite lembro-me de ter tomado um chá de flor de laranjeira para poder dormir e com as 2 cervejas que havia tomado, adormeci rapidamente. Enquanto dormia, sonhava que uma pedra enorme caía sobre meu peito. Doía e eu tinha dificuldade para respirar. Para minha surpresa, não era apenas um sonho. Essa dor e a dificuldade de respirar eram reais. Foi aí que abri os olhos e o vi. Havia algo sentado sobre meu peito, parecido com o que minha mãe descreveu. Era um homem muito pequeno, mas com o corpo de adulto. Sua pele estava coberta de rugas, milhares delas, algo muito incomum, que eu nunca tinha visto antes. Seu nariz era grande, comprido e pontudo, e ele usava um chapéu como o que as bruxas usam. Sei que parece um desenho animado, mas não era. Esse ser tinha uma expressão maligna e eu podia sentir sua energia escura. Ele me olhava com uma cara de raiva. Assim que o vi, tentei empurrá-lo com meus braços, mas o fio do celular enroscou nos meus dedos e fiquei paralisada. Não conseguia me mover ou gritar, e respirar ficava cada vez mais difícil. Fechei os olhos com força. O medo que senti era indescritível. Meu coração batia forte, mas ao mesmo tempo de forma lenta e pausada, que me fazia sentir cada batida na minha garganta. Quando comecei a sentir que estava desmaiando, meus braços conseguiram se estender. O celular caiu longe de mim e, ao abrir os olhos, aquilo já não estava lá. Desapareceu, assim como o homem com o chapéu que eu tinha visto antes. No entanto, o que não desapareceu por dias foi a sensação de que nunca estava sozinha naquele quarto. Às vezes cheirava a mofo, outras vezes a podre, e de repente um perfume suave de flores, mas eu jamais conseguia sentir paz. Acordava agitada e assustada todas as noites. Até hoje, só de lembrar daquele rosto, daquelas rugas e daquela expressão maligna, sinto arrepios. Espero nunca mais ver algo parecido. Não sei o que era nem o que queria, e não estava disposta a ficar para descobrir. Quando conversamos sobre o assunto com pessoas de confiança, recebemos vários comentários. Alguns disseram que poderia ser um duende,
e outros que eram um demônio tentando se aproximar de nossas almas. Nunca quis investigar mais. Minha mãe costumava borrifar água benta por toda a casa, mas não era suficiente para que as coisas melhorassem. Pouco tempo depois, mudei de cidade e minha família também deixou a casa. Já faz anos desde a última vez que visitei minha terrinha, e não sei se a casa ainda existe ou se alguém a habita. Alguém vivo. Vocês já pararam para pensar que os fantasmas que conhecemos talvez tenham nascido como um boato? Sei que isso soa absurdo, e não estou dizendo que é um fato, mas às vezes não consigo evitar pensar que as histórias de fantasmas que conhecemos não nascem na escuridão, mas em nós. Começam como simples boatos, palavras soltas que de alguma forma se alimentam do medo, da energia das pessoas. Não vou afirmar que isso é uma verdade absoluta, mas depois do que vivi não posso mais descartar essa ideia. Não vou dizer em que escola ou em que cidade isso aconteceu, mas quem viveu e estudou lá reconhecerá imediatamente e poderá confirmar. Tudo isso aconteceu há cerca de 17 anos, e eu vou lembrar disso até o último dia da minha vida. O que estou prestes a contar não é apenas uma história para assustar vocês. É algo que muitos de nós vivemos. Algo que começou como uma simples história para assustar e acabou se tornando muito mais real do que jamais imaginamos. Não lembro exatamente quando foi, mas tudo começou em uma dessas reuniões familiares de fim de ano, quando os adultos falam sobre o passado enquanto as crianças correm por aí ou apenas escutam. Estávamos todos sentados no quintal dos meus avós, em volta de uma fogueira improvisada com galhos e madeira de móveis velhos. Os adultos contavam histórias de quando eram jovens, e para ser sincera, eu não estava prestando muita atenção, até que meu tio Diego mencionou algo que eu nunca tinha ouvido antes. O Homem da Máscara. Ele disse rindo, enquanto olhava para meu tio Carlos. Ele se referia a uma história que tinha inventado para assustar o irmão mais novo quando eram crianças. Meu tio Diego sempre foi um brincalhão, e naquela época, quando ainda era criança, não perdeu a oportunidade de assustar meu tio Carlos, que sempre foi mais reservado e sensível. O Homem da Máscara era um homem que vivia no escuro de sua casa, uma figura alta com roupas velhas e rasgadas e uma máscara de mergulho. No início, meu tio Carlos ria dessa história, mas com o tempo sua sugestão ganhou vida, e ambos começaram a ouvir passos à noite, fora do quarto, embora nunca tenham realmente visto nada. Naquela noite em que conversávamos, todos riram, mas algo na maneira como meu tio contava a história me incomodava, e com o passar dos dias, a lembrança daquela figura começou a invadir meus sonhos. Eu tentei ignorar, mas nunca completamente. Anos depois, quando eu estava no 2º ano do ensino médio e meu irmão Manuel no 3º, ele recebeu uma tarefa de artes em que precisava desenhar algo relacionado ao mar. Tínhamos assistido recentemente a vários filmes, então no começo do desenho não me toquei, até que vi o que ele estava desenhando. Era um mergulhador, mas não qualquer um. Era um com um capacete muito antigo, muito parecido com o que o tio Diego tinha descrito naquela noite, e isso considerando que meu irmão não era um bom desenhista. Então a lembrança daquela história voltou com força à minha mente. Dirão que foi sugestão, eu mesma pensei nisso, mas naquela noite senti como a temperatura da casa começou a cair, como o ambiente ficou mais pesado. No início atribuí isso ao clima, já que estávamos no inverno, mas não era apenas frio. Era um tipo de frio que penetrava os ossos, que fazia a casa parecer diferente, quase como se não fosse mais a nossa. As noites se tornaram desconfortáveis. Manuel e eu começamos a ouvir ruídos estranhos, como passos lentos que ressoavam fora dos nossos quartos, mas nunca víamos nada, apenas sons.
A sensação de que algo ou alguém estava ali conosco nos levou, apesar do medo que sentíamos, a atribuir tudo à nossa imaginação. Tínhamos vergonha de admitir que ainda sentíamos medo de uma história que meu tio havia inventado para atormentar seu irmão quando eram crianças. Mas um dia minhas amigas vieram fazer um trabalho em grupo na minha casa. Era sexta-feira e, aproveitando que não tínhamos aulas no dia seguinte, decidimos fazer uma noite de filmes. Nos divertimos muito naquele dia. Terminamos o trabalho e começamos a assistir. Quando enjoamos de filmes, aproveitei que estávamos na minha casa e quis assustá-las, dizendo que uma sombra enorme aparecia à noite nos cantos mais escuros da casa. Claro que elas não acreditaram, mas notei certo nervosismo. Depois começamos a falar sobre fofocas da escola e muitas outras coisas, até que adormecemos. Foi por volta das 4 da manhã que acordamos de repente, depois de ouvir um barulho muito forte, vindo de fora do meu quarto. Pensei que talvez fosse meu irmão que tinha levantado para ir ao banheiro e queria nos assustar. Ainda mais porque logo depois ouvimos passos muito pesados lá fora. Os passos pararam por um momento, mas depois voltaram mais rápidos, como se estivessem correndo. Abri a porta do quarto, um pouco irritada com o barulho, disposta a xingar meu irmão, mas não havia ninguém no corredor. A porta do quarto dele estava fechada e a luz do banheiro estava apagada. Me assustei um pouco. Depois, posso jurar que ouvi os passos na escada, mas não conseguia perceber se estavam subindo ou descendo. O medo me paralisou por um momento. Não queria olhar. Tinha muito medo de ver no escuro uma máscara de mergulho. Fechei a porta do meu quarto com força e tranquei. Aquela noite tivemos que dormir com a luz acesa, e a partir daquele dia, um boato começou a se espalhar pela minha escola. Ao que parece, minhas amigas contaram para toda a turma o que havia acontecido na minha casa, e segundo elas, também ouviram passos quando estavam sozinhas no banheiro da escola. O curioso é que começaram a descrever essa figura como um homem muito alto, com roupas velhas e escuras, que usava uma máscara de mergulho. Mas o ponto é que posso jurar que nunca mencionei a máscara quando contei a história para assustá-las. Depois disso, as coisas se acalmaram na minha casa. Foi como se aquela figura tivesse nos seguido até a escola. A escola onde estudávamos tinha 2 turnos, e as aparições começaram a ser mais comuns entre os alunos do turno da tarde. Falavam de ruídos estranhos nas salas vazias, nos banheiros, e de sombras que passavam de uma sala para outra, quando já quase não havia mais ninguém na escola. Inclusive lembro-me de ter ouvido 2 professoras falando sobre o louco com a máscara, que haviam visto rondando o estacionamento uma noite, quando estavam indo embora. Diziam que ele parecia estar observando e temiam pela segurança dos alunos, até dos professores, mas eu sabia que não era um louco. No fundo, eu sabia quem era. Sabia que era o homem da máscara. Os boatos se espalharam tanto que algumas mães de meninas começaram a se preocupar. Logo todos acreditavam que havia um homem perigoso com uma máscara velha rondando a escola. Alguns até diziam que o tinham visto no parque próximo ou fora de suas casas à noite, caminhando pela rua ou parado em frente às suas calçadas. Os pais exigiram que a direção solicitasse a polícia para proteger os estudantes na hora de ir embora. Eu me sentia presa em uma mistura de medo e desespero, sabendo que o que estávamos vivendo não era um simples louco com uma máscara. Mas como explicar isso aos outros? Como dizer a eles que não precisávamos de um policial, mas de um padre? Alguns dias depois, a polícia prendeu vários vagabundos que estavam perambulando pelo bairro e por um tempo os boatos se acalmaram. Cheguei a acreditar que realmente era um vagabundo, um louco, e não um fantasma, que eu tinha me deixado levar pelo medo coletivo. Mas no fundo eu sabia que não tínhamos visto o último dele. De alguma forma eu sabia. Há 2 anos eu estava passando em frente à escola. Era noite e eu só estava de passagem. Não me lembrava da história naquele momento.
Estava ocupada com meus próprios pensamentos. Trabalho, contas, coisas normais. Mas de repente eu o vi. Foi a primeira vez que o vi com meus próprios olhos. Depois de tantos anos ouvindo seu nome entre os colegas e até ouvindo falar dele na minha própria casa. Não sei como explicar, mas soube imediatamente que era ele. Estava entre os carros no estacionamento, imóvel, como uma sombra esperando na escuridão. Apesar de já ser tarde, a pouca luz que havia o iluminava o suficiente para distinguir suas roupas velhas, escuras e aquela máscara, aquela maldita máscara de mergulho. Estava me observando e desapareceu antes que eu pudesse gritar ou congelar de medo. Pois bem, desde então não o vi novamente e espero que continue assim. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu me chamo Denver e isso aconteceu há alguns anos. Meu amigo Mike e eu estávamos indo para um jantar em um sábado à noite com neve. Decidimos parar em uma loja de bebidas antes de ir para a festa. Honestamente, foi um desvio bem irritante com a neve caindo, mas não queríamos aparecer de mãos vazias. Escolhemos algumas cervejas artesanais locais e uma garrafa de uísque e voltamos para o carro. Lembro que a neve começou a aumentar naquele momento, mas não era nada a que não estivéssemos acostumados. Lembro que fiquei irritado com isso porque eu estava dirigindo e não tinha o melhor carro para a neve na época. Eu saí imediatamente do estacionamento e estávamos de volta ao caminho. A neve caía ainda mais forte agora, cobrindo as estradas com um manto branco espesso. O trajeto até a festa deveria ser simples. Cerca de 20 a 30 minutos por bairros suburbanos familiares. As coisas na minha vida nunca são tão fáceis quanto parecem. A tempestade de neve tinha outros planos, transformando o que deveria ser uma rota tranquila em uma jornada traiçoeira. Deixe-me dizer, eu já não sou um bom motorista e o carro deslizando a cada 10 segundos não ajudava em nada. Depois de alguns minutos tensos dirigindo o morro acima, virei uma esquina e me deparei com uma cena que ninguém quer ver. No meio da rua havia um carro parado. Os pisca-alertas estavam piscando de forma assustadora, cortando a neve que caía como sinais de socorro. As portas do motorista e do passageiro estavam abertas. Fiquei tentado a apenas desviar e continuar meu caminho, mas Mike me instruiu a parar. Julgue-me se quiser, mas eu não sou o típico bom samaritano. Já passei por tanta coisa que, no final das contas, me fez desconfiar de estranhos como padrão. Disse a ele que estávamos atrasados, mas ele me pediu para parar com uma voz preocupada. Mike já tinha me metido em confusão antes com sua curiosidade infantil, mas isso era diferente. Alguém poderia estar em apuros. Relutantemente parei o carro e nós dois ficamos em silêncio por alguns segundos. Mike perguntou se deveríamos verificar o que estava acontecendo e eu disse que era o que estávamos fazendo. Ele revirou a cabeça e disse que ficar observando o carro pelo para-brisa não ia resolver nada. Ele estava certo, mas eu realmente não queria sair do carro. Nervoso com a situação, pedi que ele esperasse mais alguns minutos, e ele concordou mesmo que contrariado. Ficamos lá, assistindo ao piscar estranho dos alertas contra o que era, de outra forma, um lindo cenário nevado. Nada aconteceu, o que, para ser honesto, me surpreendeu. Eventualmente, Mike disse que já tinha esperado o suficiente e iria investigar. Antes que eu pudesse impedi-lo, ele saiu do carro. Assisti com um crescente sentimento de apreensão enquanto ele se aproximava do veículo. Enquanto ele fazia isso, juro que vi algo escuro se mover no canto do meu olho. Pode ter sido minha mente preocupada pregando peças em mim, mas a situação parecia pior a cada segundo que se passava. Nem 10 segundos depois, pensei ter visto o carro dar um pequeno tranco,
como se algo tivesse se movido no porta-malas ou no banco de trás. De novo, talvez fosse minha mente pregando peças, mas eu não queria saber. Tomei uma decisão rápida e pressionei a buzina, assustando Mike, que estava inspecionando o interior do veículo. Ele entendeu o que eu queria comunicar e correu de volta para o carro. Saí imediatamente e disse a ele que suspeitava que tudo era uma armadilha. Ele ficou bastante irritado quando contei que não tinha provas reais, mas respondi com firmeza que não iria arriscar minha vida por alguém que poderia facilmente chamar por ajuda. O restante da viagem foi bem tenso, para ser completamente honesto. Ele é do tipo que guarda rancor por mais tempo que a maioria. Chegamos ao jantar e finalmente as coisas voltaram ao normal. Ficamos lá por várias horas, e Mike e eu quase havíamos esquecido o que aconteceu mais cedo. Depois de um bom jantar e um momento agradável reencontrando velhos amigos, nosso colega ligou a TV para dar a alguns convidados que estavam indo embora uma atualização sobre a tempestade. Ele sintonizou o noticiário local e o que eu vi foi realmente horrível. A polícia estava emitindo relatos de um carro roubado que havia sido sequestrado não mais de 2 horas antes. Eles estavam divulgando um relato verbal da vítima que dizia algo assim: uma mulher estava levando seu filho para a casa de um amigo quando notou um carro no meio da estrada com os pisca-alertas ligados e as portas abertas. Os dois se aproximaram do carro para ver se alguém estava em apuros, e quando fizeram isso, 2 homens pularam de trás de um monte de neve e outro saiu do porta-malas do veículo. Eles renderam a mulher com uma arma e forçaram ela e seu filho de 10 anos a ficarem sem roupa na neve. Eles rapidamente saíram com o carro roubado junto com o que havia sido usado na armadilha. Eu olhei para Mike com um olhar de puro medo. Poderia ter sido a gente. Nós dois contamos ao resto da festa o que aconteceu mais cedo, e isso rapidamente estragou o clima geral, mas as pessoas ficaram fascinadas pela história. A pior parte dessa experiência é que agora eu desconfio ainda mais de estranhos do que antes. Muitas vezes penso em quantas pessoas eu teria ajudado em um momento de necessidade se não tivesse passado por uma armadilha tão meticulosa. Para ser sincera, precisei de muita coragem para contar isso, já que não é nada fácil para mim. Sou a filha mais nova de uma família com 4 pessoas. Éramos meu pai, minha mãe, minha irmã mais velha e eu. Infelizmente, minha mãe faleceu quando eu tinha 6 anos, então não me lembro muito dela. Passei quase toda a minha infância com minha irmã, que foi como uma figura materna para mim, e meu pai era meu herói, o melhor pai do mundo. Alguns meses depois que minha mãe faleceu, meu pai encontrou uma mulher para fazer o papel de mãe. Mas não foi assim. A casa virou uma zona de guerra. Meu pai e essa senhora brigavam constantemente e eu não me sentia nada bem com isso. Passamos alguns anos suportando essa situação, até que meu pai se cansou e terminou com ela. Eu fiquei feliz, pois pensei que depois disso continuaríamos em frente apenas nós 3. Mas que surpresa eu tive. Acontece que meu pai já tinha arranjado outra mulher. Vamos chamá-la de Juliana. Juliana parecia ser uma boa pessoa no início. Ela dizia que podia ver e falar com anjos e que minha mãe a havia enviado para cuidar de nós. Podia até ser, mas com a chegada dessa senhora em casa começaram a acontecer coisas bastante estranhas. A energia da casa ficou assustadora. Sempre estava fria. Era um frio de morte. Eu não me sentia bem na minha própria casa. Depois desses acontecimentos, meu pai começou a se comportar de uma maneira muito estranha também. Ele gritava e ficava muito agressivo, tanto que quando isso acontecia, minha irmã e eu precisávamos nos trancar no banheiro e ficar em silêncio para que ele não nos encontrasse.
seja lá o que estivesse dentro dele. Juliana nos disse que meu pai supostamente havia sido vítima de um trabalho de bruxaria e que o que ele tinha dentro de si era um demônio chamado Amigazo. Segundo ela, isso era culpa da ex-mulher do meu pai. Nós estávamos muito assustadas, sem saber o que fazer para que meu pai voltasse a ser o mesmo de antes. Juliana disse que ela cuidaria disso. Ela começou a levar meu pai a um templo, entre aspas, e lá faziam exorcismos nele, mas nunca funcionavam. Cada dia meu pai ficava mais e mais violento. Chegou a um ponto insuportável. Uma noite em particular, os gritos do meu pai ecoavam pela casa. Eram gritos guturais como os de um animal. Minha irmã e eu nos trancamos no banheiro, tremendo de medo. Podíamos ouvir como meu pai, ou o que quer que estivesse dentro dele, caminhava pelo corredor. Seus passos eram pesados e lentos. Ele parava em frente à porta por alguns segundos, como se soubesse que estávamos ali. Orávamos em silêncio para que ele não tentasse entrar. Os minutos pareciam eternos até que finalmente o ouvimos se afastar. Naquela noite não conseguimos dormir. As coisas continuaram assim por um tempo, até que um dia, quando eu tinha 10 anos, meu pai faleceu. Foi como se um balde de água fria caísse sobre minha cabeça. Eu não podia acreditar que meu pai, meu herói, não estava mais conosco. A dor foi indescritível. Agora tenho 15 anos e recentemente estava conversando sobre isso com minha irmã, relembrando aqueles momentos terríveis, e percebemos algo inquietante. Uma vez, quando meu pai estava naquele estado, Juliana também me levou a esse suposto templo. Mas descobrimos que não era um templo, era um santuário onde via a estátua de Bafomé. Na verdade, a culpa não era da ex-mulher do meu pai, mas da própria Juliana. Os supostos exorcismos eram, na verdade, rituais dedicados a ele. Não tenho certeza, mas creio que Juliana deu a alma do meu pai em troca de algo. Não consigo descrever o horror e a raiva que senti ao perceber isso. Aquela mulher não só não ajudou meu pai, mas foi a causadora de seu tormento e de sua morte. Ela nos enganou da pior maneira, aproveitando-se da nossa dor e vulnerabilidade. Tenho 28 anos e moro em Columbus, Ohio. Trabalho na área de TI e até o ano passado morava em um condomínio de apartamentos bem padrão nos arredores da cidade. É um daqueles lugares com vários prédios de 3 andares agrupados em torno de um estacionamento central. Nada sofisticado, mas decente o suficiente para um cara solteiro com um orçamento apertado. Isso tudo aconteceu pouco antes do Halloween. O condomínio havia começado a colocar algumas decorações baratas. Eu já morava lá há cerca de 2 anos e nada fora do comum havia acontecido. A coisa mais assustadora que eu já tinha encontrado era o guaxinim ocasional mexendo nos lixos. Era uma noite de quinta-feira e eu estava voltando para casa tarde do trabalho. Tínhamos tido uma grande falha no sistema e eu passei horas tentando colocar tudo online novamente. Quando cheguei ao meu condomínio, já era quase meia-noite. Para minha frustração, o estacionamento estava incomumente cheio. Devia estar ocorrendo algum tipo de evento que eu esqueci. Todos os lugares perto do meu prédio estavam ocupados. Acabei tendo que estacionar do outro lado do condomínio, a uma caminhada de uns 5 minutos do meu próprio apartamento. Nada demais, acho, só inconveniente. Peguei minha mochila com o laptop e comecei a atravessar o estacionamento. As luzes amarelas da rua lançavam longas sombras no asfalto. Eu estava na metade do caminho para o meu prédio quando ouvi. Uma voz era suave, mas muito evidente. Vinha das sombras entre 2 carros estacionados. "Com licença, você pode me ajudar? Estou perdida."
Eu parei olhando na escuridão. A voz parecia pertencer a uma mulher mais velha. Meu primeiro pensamento foi que uma das avós dos moradores tinha se perdido no condomínio. "Olá?", eu chamei. "Onde você está?" Houve um som de arrastar. Então vi uma figura sair de entre os carros. Na luz fraca, consegui distinguir a silhueta de uma mulher pequena e curvada, com cabelos brancos finos. Ela estava usando o que parecia ser um camisão ou roupão. "Ah, graças a Deus", disse a mulher. Eu estava jogando o lixo fora e me perdi completamente. Esses prédios parecem todos iguais no escuro. Você pode me indicar onde fica o prédio C? O prédio C ficava do outro lado do condomínio e essa pobre senhora tinha andado bastante. "Claro", eu disse, dando um passo mais perto. "Na verdade é de onde eu vim. Posso acompanhá-la até lá, se quiser." Enquanto me movia em direção a ela, algo me fez hesitar. Talvez fosse o jeito como ela ficou, completamente imóvel, ou o fato de eu não conseguir distinguir direito seu rosto nas sombras. Senti um calafrio percorrer meu corpo. Então me vi dando um passo para trás. "Isso é muito gentil", disse a mulher, mas sua voz havia mudado. Agora estava mais grave, e havia um eco estranho nela, o que fez meu corpo se arrepiar do nada. "Por que você não chega um pouco mais perto? Estou tendo dificuldade para te ver." Apesar de todos os instintos no meu corpo gritarem para eu correr, eu fiquei lá petrificado. Observei a figura que agora parecia mudar. Foi sutil no começo, como uma ondulação passando pela água. Então, no espaço de um único batimento cardíaco, ela cresceu. A forma curvada endireitou-se e expandiu-se, o cabelo fino desapareceu e a figura disparou para bem mais de 2 metros de altura. O que estava diante de mim agora era uma forma vagamente humanoide e gigantesca. Na luz fraca, pude ver que sua pele, se é que se podia chamar assim, em alguns lugares parecia pele humana normal, em outros era mais como casca de árvore áspera ou pelo de animal liso. O rosto era a pior parte. Uma extensão em branco, sem características, com apenas uma sugestão de olhos e boca, como uma escultura inacabada. Eu tropecei para trás. Meu coração batia tão forte que pensei que poderia explodir do meu peito. A coisa deu um passo em minha direção, e quando falou novamente foi com um coro de vozes. Homens, mulheres, crianças, todas sobrepostas umas às outras, como um coro amaldiçoado. Isso fez minha cabeça girar. Não quero mais falar, só quero me curar, só quero me curar. Lembro-me bem dessas palavras, enquanto ela estendia uma mão que parecia estar constantemente mudando. Eu me virei e corri disparando pelo estacionamento em direção ao prédio mais próximo. Eu o ouvi atrás de mim, um som como pés descalços batendo no asfalto, mas muito rápido, muito rítmico para ser humano. Eu alcancei o prédio e puxei a porta, sem nem me importar que não fosse o meu. Corri escada acima até o 2º andar e me pressionei contra a parede, tentando acalmar e regular minha respiração. Por um longo momento, houve silêncio. Então, do lado de fora do prédio, ouvi uma voz. Minha voz. "Olá, tem alguém aí? Acho que estou perdido." Meu sangue gelou. Era uma imitação perfeita da minha voz, até o leve tom nasal que tenho quando estou cansado. "Alguém pode me ajudar? Eu não sei onde estou." Fiquei lá pressionado contra a parede por sabe-se lá quanto tempo. A voz, minha voz, chamou mais algumas vezes antes de finalmente se calar. Logo criei coragem para espiar pela janela. O estacionamento estava vazio. Não havia nenhum sinal daquela figura estranha ou de qualquer outra pessoa. Esperei lá até o sol começar a nascer antes de correr para meu apartamento. Fiz uma mala, liguei dizendo que estava doente e fui ficar na casa de um amigo por alguns dias. Quando voltei, tudo parecia normal. Ninguém no condomínio mencionou nada estranho e eu tentei me convencer de que era algum tipo de coisa relacionada ao estresse.
mas não conseguia afastar a memória daquela voz, aquelas vozes, ou a visão daquela forma impossível e mutante. Cancelei meu contrato de aluguel 2 meses depois e me mudei para um novo lugar mais perto do centro. Digo a mim mesmo que é pela curta distância até o trabalho, mas todos sabemos o verdadeiro motivo. Sou caminhoneiro, e o que me trouxe a compartilhar minha experiência foi ouvir o relato sobre os caminhantes da estrada. Ouvir isso trouxe de volta lembranças de algo que aconteceu há quase 3 décadas, algo que pensei ter escondido bem na minha memória, algo muito parecido com o relato que ouvi, embora eu possa garantir que foi ainda mais aterrorizante. Estou convencido de que naquela noite a morte viajou comigo. Eu estava indo para Cuiabá, passando por uma estrada perigosa por si só, com muitas histórias, principalmente sobre aparições de pessoas acidentadas nas inúmeras curvas que ainda hoje se encontram ao longo da rota. Histórias nas quais eu não acreditava, mas também não debochava. Fui ensinado a respeitar as crenças dos outros, e isso me poupou muitos problemas. A maior parte da viagem correu sem problemas, passando por pequenas cidades a uma boa velocidade, com tempo de sobra para chegar ao meu destino. Eu tinha apenas uma parada programada mais à frente para abastecer, verificar os níveis e pegar algo para me manter acordado. Honestamente, não lembro se estava ouvindo rádio, mas se estava, em algum ponto do trecho mais escuro da estrada, o silêncio inundou a cabine. Eu nem conseguia ouvir o motor. Era mais como aquele zumbido nos ouvidos depois de um som muito alto. Até bati um pouco nos meus ouvidos, mas nada. Isso me desorientou e quase perdi uma curva. Não parei, mas pensei comigo mesmo que não poderia continuar dirigindo assim. Liguei os pisca-alertas e reduzi a velocidade. Outra coisa que achei estranha foi que deixei de ver outros carros. Naquela época, as estradas não estavam muito movimentadas. Passei vários minutos sem ver luzes traseiras ou sequer um carro no sentido oposto. A sensação era de que eu era o único motorista na estrada e comecei a sentir uma certa ansiedade. Provavelmente o desespero por não encontrar ninguém me afetou, pois suspirei aliviado quando vi uma mulher caminhando no acostamento. Não sei em que momento, mas de repente ela estava perto de mim. Eu estava a uma velocidade prudente o suficiente para perceber que ela estava descalça. Seus pés, aparecendo sob o vestido, estavam sujos de tanto caminhar. Ela estava de costas para mim, com um manto escuro cobrindo seu cabelo. Antes de continuar, esclareço que era comum ver pessoas caminhando descalças naquela época, e até hoje ainda é. Então, pensando que ela precisava de uma carona e que eu precisava de companhia, parei ao seu lado. "Boa noite", disse no tom mais amigável que consegui. "Parece que o próximo povoado está longe para ir a pé. Você precisa de uma carona?" A mulher não disse nada, nem sequer olhou para mim. Só vi como, sem desviar o olhar do chão, ela fez um aceno de cabeça. "Então suba", disse, aproximando-me da porta do passageiro para destravar. Tão séria quanto antes, ela se sentou no banco ao lado, ainda com a cabeça abaixada. Não disse nada, então continuei dirigindo sem pensar no quão ruim foi ter parado e a deixado entrar. Naquele momento eu claramente não estava consciente disso. Durante vários quilômetros tentei puxar conversa. Perguntei o que ela tinha feito durante a semana. Reclamei do meu chefe e dos colegas, e até contei piadas que nem sei de onde tirei. Tudo para tornar o ambiente mais leve. No entanto, a mulher nem parecia me ouvir, ou simplesmente não queria. Talvez ela tivesse passado por um momento difícil, e por isso estava caminhando sozinha num lugar tão vazio. Nunca sabemos o quanto alguém pode estar sofrendo apenas olhando para ela. Para ter certeza de que ela não tinha adormecido,
e, para chamar sua atenção, toquei em seu ombro. Foi uma sensação tão fria quanto tocar gelo. Tirei a mão imediatamente, assustado com a impressão que aquilo me causou. Nesse momento eu comecei a acreditar que havia cometido um erro ao deixá-la subir. No entanto, se algo positivo saiu disso, foi que consegui fazer com que ela me notasse. Ignorando completamente o caminho à minha frente, olhei fixamente para ela, como se nada mais importasse ou como se estivesse possuído. Lentamente ela ergueu a cabeça e a virou para mim. Sob o manto, eu pude ver um crânio com poucos dentes. Foi só naquele momento que percebi que suas mãos eram apenas ossos. Aquela coisa tentou dizer algo. Eu soube quando vi sua mandíbula começando a se mover. Mas não consegui ouvir o que ela tinha para me dizer, porque um estrondo forte e depois escuridão foram as últimas coisas de que me lembro. Acordei com lanternas apontadas para mim e várias pessoas tentando me tirar da cabine. Eu tinha sofrido um acidente e, por puro milagre, meu lado foi o que menos sofreu danos. A carroceria e o lado do passageiro estavam destruídos e a carga espalhada pela estrada e pelo mato. Disseram que, como muitos, perdi o controle numa curva e derrapei na estrada, para depois bater e destruir o veículo no asfalto. Depois de me examinarem e tratarem lesões menores, os oficiais me fizeram perguntas. Quase perdi minha licença, mas no final não conseguiram provar que eu estava sob efeito de álcool ou outra droga. Claro, não contei nada sobre a história, apenas para alguns colegas e familiares. Mas esse relato logo foi esquecido. Todos achavam que eu contava para assustá-los ou passar o tempo. Mas não, isso realmente aconteceu. Desde pequeno eu sempre fui bastante rebelde. Não gostava de estudar de jeito nenhum, só ia à escola para jogar futebol e brincar com meus amigos. Aos 15 anos deixei a escola porque sentia que aquilo não era para mim. Foi uma decisão que meus pais respeitaram, mas disseram que eu precisava arrumar um trabalho. Aceitei sem problemas e, não demorou muito, consegui um emprego em uma construtora, onde fiz muitos amigos. Trabalhei como pedreiro por 6 anos. Ali aprendi muitas coisas e acabei me afeiçoando ao trabalho. Infelizmente, alguns anos depois, meu chefe me informou que a construtora havia falido, o que me obrigava a sair e procurar um emprego mais estável. Com pesar, agradeci ao meu chefe pelo que aprendi e contei a situação à minha família. Meu pai e meu tio são caminhoneiros com mais de 20 anos de experiência e eles queriam que eu seguisse a tradição. Que tal procurar um emprego como caminhoneiro? Por essa área há muito trabalho e você pode se empregar em uma empresa que te pague bem, disse meu pai. Pensei nisso por uma semana e não me pareceu uma má ideia. No final aceitei, pois já sabia dirigir caminhões pesados graças aos ensinamentos do meu pai e tios. Com isso e a boa reputação deles, não tive problemas para encontrar trabalho. Depois de procurar por um mês, finalmente consegui ser contratado. Uma empresa de legumes queria meus serviços, e vendo o bom salário, aceitei sem pensar 2 vezes. As viagens eram bastante tranquilas. Eu tinha que ir às segundas, terças e quintas-feiras até Ribeirão Preto. Quarta e sexta-feira eram os melhores dias, com viagens ainda mais rápidas, pois ia até Uberaba. Para ser sincero, estava muito feliz. O pagamento era excelente e as viagens tranquilas. Eu me sentia cheio de energia para começar meu novo ofício. Os primeiros 2 meses foram bastante normais. Nada fora do comum aconteceu. Como esperado, fiz as entregas requeridas e rapidamente fui ganhando a confiança dos meus colegas e chefes. No entanto, uma noite, algo que jamais esquecerei aconteceu, algo que me marcaria para o resto da vida. Isso aconteceu em uma quarta-feira.
Eu tinha que ir até a Santa Casa para entregar uma carga de vegetais. Deveria sair às 10 da noite, o que tornaria a viagem solitária. Por sorte, eu tinha minha música, que sempre me fazia companhia. Sem mais, subi no caminhão e comecei minha viagem. Eu estava dirigindo havia 1 hora, chegando a uma parte bastante perigosa da estrada, mais escura e estreita que o resto, cercada por uma floresta densa. Ao redor, não havia casas e muito menos pessoas. Os primeiros postes de iluminação estavam a vários quilômetros. Estava dirigindo com cuidado, até que, à distância, vi um vulto escuro saindo do mato. Conforme a distância diminuía, percebi que era um homem, quase nu, rastejando como um animal de 4 patas. A visão já era perturbadora por si só, mas ficou ainda mais quando percebi que ele estava vomitando o que parecia ser sangue, enquanto se movia cambaleando. A primeira coisa que pensei foi que se tratava de alguém ferido, ou talvez um bêbado que estava nas últimas. Seja como for, era preocupante e estranho o fato de que alguém estivesse no meio do nada. Antes de chegar ao sujeito, parei e desci do caminhão, algo que agora pensando bem foi muito ingenuidade da minha parte, especialmente sabendo sobre a vida dura que vivemos nas estradas. A única coisa que posso dizer é que eu era um novato, sem experiência. Naquele momento só pensava que aquela pessoa precisava da minha ajuda. Enquanto me aproximava, pude ver como o sujeito se contorcia de forma assustadora. Ei, amigo, você não parece estar muito bem. Quer que eu te leve até a cidade? Perguntei com um pouco de desconfiança. Mal terminei de falar e ouvi o sujeito emitir sons aterrorizantes, como se tentasse respirar, mas não conseguisse. Imediatamente comecei a recuar, com a intenção de voltar para o caminhão. Nesse momento, o homem parou de tentar respirar e fixou o olhar em mim, levantando-se. Fiquei petrificado. Seus pés estavam torcidos e parecia que ele mal conseguia se manter em pé. Seu olhar refletia um ódio que eu nunca havia visto em ninguém na minha vida. Sentia que, a qualquer momento, ele se lançaria sobre mim para me matar. Mesmo querendo desesperadamente sair dali, não conseguia me mexer. Meu corpo não respondia, e creio que não era de medo. Algo não me deixava se mover. Só consegui sair desse estado depois de ver o rosto do homem se desfazendo, como se tivessem jogado óleo quente sobre ele. Ele exalava um cheiro horrível enquanto o sangue começava a escorrer do seu nariz e boca. Como se a situação mal tivesse começado, aquela coisa começou a rir, certamente se divertindo com o medo que via em mim. Virei-me e corri de volta para o caminhão. Entrei e arranquei às pressas, vendo pelo retrovisor aquela pessoa ou coisa parada à beira da estrada. Eu estava com o coração acelerado e quando achei que tinha deixado tudo para trás, ele surgiu ao meu lado, como se fosse fácil acompanhar a velocidade que eu estava. Mesmo com os pés torcidos, aquilo corria normalmente e rápido. Estive em uma espécie de perseguição por alguns minutos, até que finalmente o perdi de vista. Alguns minutos depois, cheguei a uma lanchonete para tentar me acalmar e superar o susto que tinha acabado de passar. Quando desci do caminhão, vi que havia arranhões perfeitamente marcados em um dos lados do veículo. Assustado demais para ficar mais um minuto do lado de fora, entrei no local. Todos me olharam com espanto. Notei que fizeram silêncio assim que cruzei a porta. Ei, amigo, o que aconteceu? Parece que você está passando mal, disseram 2 caras que se identificaram como colegas de profissão. Notei pela expressão deles e pelo tom que falavam de brincadeira, mas logo ficaram sérios ao notar meu rosto pálido de medo. Foi então que decidi contar o que havia acontecido, sem esperança de que acreditassem, mas apenas para desabafar. Quanto tempo você está nessa de ser caminhoneiro? Perguntou um deles. Uns 2 meses. Por quê? Já entendi. Você deveria tomar mais cuidado. Eu e meu colega também já vimos essas coisas.
Às vezes eles simplesmente aparecem em uma curva da estrada e ficam te olhando, embora outros digam que eles se jogam na frente do caminhão para causar acidentes. Conversamos mais um pouco, mas logo trocamos de assunto. Fiz minha entrega e voltei para casa sem mais ocorrências. Essa foi a única vez que presenciei algo dessa magnitude.